Sofri anos e anos sem entender o porquê eu não me encaixava nos grupos e nas populações dentro de uma só sociedade. Eu sofria quando era criança, porque não entendia porque meu corpo não era igual ao dos meus primos. E ao mesmo tempo não entendia o porquê eu me sentia daquele jeito. Nada tinha sentido para mim. Por que eu ganhava boneca se eu queria bola? Por que eu ganhava vestidos se eu queria o uniforme do Corinthians? Por que meu cabelo era comprido se eu queria ele curto? Por que eu vivia ouvindo do meu pai: aqui não é lugar de menina, se eu não era? Minha infância não foi nada fácil, porque além das dificuldades da vida, veio o vazio de não saber expressar o que eu realmente queria dizer, de saber o que eu realmente era. Mas eu sempre soube que eu vivia numa vida que não era minha, que eu vivia num corpo que não era meu. A idade veio chegando e as dúvidas aumentando, os desejos aflorando e a minha personalidade cada vez mais não condizia com o que eu era. Eu achava que isso acontecia porque eu era lésbica, mas até as meninas que eram me julgavam. Ah, você não precisa ser tão masculina para gostar de mulher. E na verdade, eu nunca me senti lésbica. Eu não era lésbica. Aquele mundo feminino não me encantava e não me encaixava. Não tinha semelhança nenhuma comigo e nem com a minha personalidade. Eu vivia num conto de fadas e era nas peças teatrais onde eu demonstrava o que eu realmente era. Eu sempre fazia o papel das personagens masculinas e era ali que eu me sentia feliz. Me sentia uma verdade não sendo absoluta. Eu sempre era indagado porque eu queria fazer o papel masculino, mas eu também não entendia o porquê. E eu só entendia que eu sentia uma liberdade, uma emoção que nada fazia sentido. E aos 15 anos, fui num salão escondido dos meus pais e cortei meu cabelo, como eu sempre sonhei. O medo deles descobrirem era enorme, mas quando eu resolvi falar para minha mãe que eu não gostava de meninos e que eu não era feliz, minha mãe me abraçou e disse: eu sempre soube. Mas não importa nada disso. Eu te amo mesmo assim. Chorei de tanta emoção. Aquele apoio da minha mãe era a coisa mais importante para mim e que fez toda a diferença. Mas ainda assim faltava algo. Ainda assim me sentia vazio. Ainda assim me sentia sozinho. Eu odiava meus seios. Odiava meu corpo. Odiava tudo aquilo referente ao corpo de uma mulher. Mas eu não entendia o porquê desse sentimento. E foi no YouTube que eu vi um vídeo de um cara trans lá dos Estados Unidos. Ele fazendo toda a sua transição. Meus olhos encheram d'água, foi como se eu voltasse a enxergar. Foi como se eu vivesse num mundo escuro e a claridade voltasse. Chorei de alívio, eu não era o único. Ali começou a minha maior batalha e eu não sabia. Fui atrás de várias informações e comecei por conta própria minha transição. As roupas femininas não faziam mais parte do meu guarda-roupa. Minha barba começou a sair. A minha voz começou a ficar cada vez mais grave. Comecei a treinar e foi quando me apaixonei pelo fisiculturismo. E uma mistura de sentimentos bons enfim começou. Mas em janeiro de 2016, sofri uma transfobia que quase cessou a minha vida. Fui pego na covardia por vários homens que começaram a me seguir e me xingar, de todas as formas possíveis. E mesmo assim eu não olhava para eles, até que levei uma paulada sem fazer nada a ninguém. Foram vários chutes, socos e eu só ouvia se gritava morrer. Tive que apanhar calado. Usei meus braços para proteger minha cabeça, mas foi tantas pauladas que eu não aguentava mais. Eu só orei, agradeci e me entreguei. Eles correram e eu não conseguia levantar. Eu não conseguia pedir socorro. Eu só ouvia as pessoas ao meu redor. Eu sentia o meu próprio sangue escorrendo pelo meu rosto. Eu achei que ia morrer. Quando fui socorrido, meu telefone tocou e era minha mãe. Ela me perguntava se estava tudo bem, porque ela havia tido um pesadelo comigo e falei que estava. Depois disso,
apaguei. Foi quando tive que lutar pela vida. Foram 40 dias no hospital. Foram 40 dias tendo surtos e pesadelo que me fazia ter febre. Foram 40 dias não podendo ver médicos e enfermeiros homens porque eu achava que era eles. Após a minha alta, tive que reaprender a viver em sociedade. Eu tinha perdido a fé e a confiança nas pessoas. E eu só me perguntava, o porquê, Deus? O porquê disso? O porquê o meu gênero ofende essas pessoas? O porquê existe a transfobia e os preconceitos? O porquê a minha vida causa tanto ódio? Foi o amor da minha família que me fez ter fé e lutar pela vida. E não deixei que a depressão tomasse conta de mim e da minha existência. E aos poucos fui me reestruturando, voltando às minhas atividades, me aproximei mais de Deus, porque eu fui um milagre. Deus me devolveu a vida novamente. Eu sempre falo que em 2016 eu tive o direito à segunda vida, mas foi em 2017 que eu, Diogo, nasci. Estava pronta minha tão sonhada certidão de nascimento, onde dizia que eu, Diogo, existia. Onde tive a dignidade devolvida, onde todas as situações vexatórias com nome feminino não iria mais acontecer. Todo o preconceito que passei dentro de empresas, tendo que ouvir até a pergunta, qual banheiro eu iria usar? Quantas vezes fui julgado pelo meu gênero em vez do meu profissional? Quantos empregos perdi só por ser uma pessoa trans? Quantos preconceitos sofri dentro do meu próprio esporte e na sociedade? Tudo isso foi me tornando mais forte. Fui obrigado a isso. Ou eu encaro ou eu desisto. Mas desistir para mim hoje não é uma opção. Fui atrás dos meus sonhos, mesmo com tantos não, mesmo tendo a minha existência sendo negada. E continuei. E hoje sou o único atleta trans de fisiculturismo do meu estado e premiado. Trabalho na área de segurança, área essa que por anos conhecida como machista. Já fui agente penitenciário, agente socioeducativo e foi na área prisional que descobri a minha paixão pela segurança, pela ordem e pela lei. Eu fui me moldando, fui me blindando a tudo o que poderia acontecer pela frente. E eu sei que está bem longe do preconceito acabar. Infelizmente. Não vou mentir, são tantos medos e dúvidas ainda de um simples sair de casa e não saber se voltamos. Mas eu venci. E hoje eu não sou mais aquela criança perdida que não sabia quem era. Hoje eu falo para todos ouvirem, em bom e alto tom. Me chamo Diogo, sou homem trans sim e só quero paz e respeito.